Nós vamos falar agora sobre a adubação fosfatada corretiva, ou fosfatagem. A adubação fosfatada corretiva ela pode acontecer corrigindo o solo de uma única vez, aplicando uma dose muito elevada de fósforo, e essa dose ela pode ser aplicada na superfície do solo e incorporada à camada arável. A sugestão é que quando as doses são menores do que 100 kg por hectare de P2O5, que esta fosfatagem corretiva aconteça com a aplicação no suco de plantio, no suco de semeadura, a aplicação localizada. Se eu não tiver condições, uma vez que as doses são muito elevadas para a fosfatagem corretiva, eu posso optar por corrigir os teores de fósforo no solo, as quantidades de fósforo no solo, através de uma maneira mais paulatina. Então, existe uma correção gradual. Eu divido as doses de fertilizantes fosfatados dentro de um determinado período, aplicando esse fertilizante no suco de plantio, no suco de semeadura. Aqui nós temos a sugestão de doses para a fertilização, a correção fosfatada com fosfatos, sugerida aí pela Embrapa Cerrados. Então a gente tem uma tabela que considera a textura do solo, como nós já falamos para vocês, é um elemento que apresenta uma dinâmica bastante complexa, sobremaneira com os minerais que compõem a fase sólida do solo, aqueles minerais que fazem parte da fração argila do solo. Então, eles separaram as tabelas com sistemas de produção também. À esquerda eu tenho a recomendação para a fosfatagem corretiva em sistemas de sequeiro, segunda classificação de fósforo no solo, né, sendo classificado de muito baixo, baixo a médio, e eu também tenho a sugestão de doses para fosfatagem corretiva em sistemas de produção irrigados. Da mesma forma, eu considero a classificação deste elemento ali no solo, entre muito baixa, baixa a média. E nós podemos notar que quanto maior for o teor de argila do solo, maior será a recomendação da dose do fertilizante fosfatado. Então, só para vocês terem ideia, em sistemas irrigados, sistemas mais intensivos de produção, onde a extração dos nutrientes são maiores, porque se potencializa a absorção das plantas em função da suplementação da lâmina de água, né? Nós podemos notar aqui que quando a classificação do fósforo é muito baixa e a textura do solo for de um solo muito argiloso, acima de 60%, a recomendação é de se aplicar 420 kg por hectare de P2O5. É uma dose extremamente elevada deste elemento. O custo desta fosfatagem corretiva seria exorbitante. Então, se eu não consigo realizar isso de uma única vez, eu posso optar por fazer a correção de forma mais gradual. Se eu realizar a adubação fosfatada, a correção, a fosfatagem corretiva de uma única vez, quando os teores de fósforo no solo forem classificados como adequado, eu vou realizar apenas a adubação de manutenção, tá? Então, quando a análise do solo revelar um teor adequado do elemento, não vai ser mais necessário aplicar aquelas elevadas doses de fertilizante fosfatado. A gente vai apenas fazer a adubação fosfatada com o propósito de suprir as culturas que estão sendo implementadas ali na área, que a gente chama de adubação de manutenção. Essa daqui é a tabela com a sugestão de aplicação de doses de fertilizantes fosfatados para a realização da correção gradativa, tá? Então, se eu não tenho condições de realizar a fosfatagem corretiva aplicando elevadas doses de fósforo no solo, eu posso optar por aplicar isso de forma gradual, tá? Então, fica aí para consulta de vocês a sugestão aí. Ok? Essa tabela, gente, é para culturas de sequeiro. Existe uma tabela para sistemas irrigados também. Como eu falei anteriormente,
realizando a fosfatagem corretiva, chega um momento em que os teores de fósforo no solo não são mais classificados como baixo, né, médio e nem muito baixo. Quando esses teores são classificados como adequado e alto, eu realizo apenas adubação de manutenção. E essas aqui, ó, são as sugestões recomendadas aí pela Embrapa Cerrado, tá? Então notem que eles também estratificaram a recomendação de acordo com o sistema de produção, seja ele de sequeiro, seja ele irrigado, e separaram de acordo com a disponibilidade de fósforo no solo. Então, quando o fósforo está classificado como adequado, eu tenho uma dose, uma sugestão de dose maior do que quando o fósforo está classificado como alto. Quando eu comparo os sistemas de produção, nós podemos observar que no sistema irrigado, por ser um sistema mais intensificado, como eu falei para vocês, a sugestão é que as doses também sejam maiores, tá? Notem que dentro de cada sistema de produção e cada nível de classificação de fósforo disponível no solo existe uma amplitude. Então, se a gente observar ali, ó, no sistema de sequeiro, com fósforo sendo classificado como adequado, a recomendação é de 60 a 100 kg por hectare de fósforo, na forma de P2O5, de pentóxido de fósforo. Por que existe essa amplitude? Então, existe uma flexibilização aí, tá? Para você adubar com um intervalo compreendido de 60 a 100 kg por hectare de P2O5. Isso é muito interessante, né? Você não engessar em um único valor, mas deixar que o produtor decida qual vai ser a dose que ele pode ou que ele tem condições de aplicar, né? Logicamente que quanto maior, quanto mais próximo for do limite máximo aí da dose recomendada, maior será o rendimento da cultura, tá? Esse intervalo, de acordo com a nossa observação aqui, ó, ele varia em função de cada situação. Por exemplo, soja em sequeiro, a aplicação de 60 kg por hectare de P2O5 vai produzir 3 toneladas por hectare e a aplicação de 90 kg por hectare no milho vai produzir 9 toneladas de grãos de milho. É uma produção aí satisfatória para as duas espécies, tá bom? Bom, os fertilizantes fosfatados, eles são obtidos a partir da rocha fosfatada e diferentes tratamentos destinados a essa rocha irão, portanto, gerar diferentes fertilizantes fosfatados. Existem basicamente dois grandes grupos de fertilizantes fosfatados. Os fosfatos naturais, né, que não são tratados com ácido, e os fertilizantes solúveis, como é o caso, por exemplo, do superfosfato simples, né, e o fosfato monoamônio e o fosfato diamônio. Basicamente, esses fertilizantes são obtidos a partir dessa rocha fosfatada. Então, o super simples ele é a rocha fosfatada, atacada com ácido sulfúrico, e é um dos fertilizantes mais empregados aí na agricultura. Ele tem a vantagem de, em sua composição, conter, além do fósforo, o cálcio e o enxofre. A utilização frequente desse fertilizante, do superfosfato simples, inibe a necessidade de utilização do gesso agrícola, que também é um subproduto da obtenção do ácido fosfórico. O tratamento da rocha fosfatada para a produção de ácido fosfórico gera como subproduto o gesso agrícola, que é um sulfato de cálcio dihidratado, bastante empregado aí na agropecuária também. Esse ácido fosfórico, quando é adicionado da rocha fosfatada, gera um outro fertilizante solúvel, que é o superfosfato triplo, e quando é adicionado de amônia, gera o fosfato monoamônio e o fosfato diamônio, que tem em sua composição, além do elemento fósforo, o nitrogênio. Esses fertilizantes solúveis, eles são bastante empregados em culturas de ciclo curto, super triplo, super simples, porque elas, como o próprio nome já diz, produzem muito rápido, né? Em torno de 3 a 4 meses já tem a colheita dos produtos dessas espécies. Como é um elemento de baixa mobilidade no solo, né, em função de se movimentar ali por difusão, é importante que eles estejam rapidamente solúveis no solo. Então, quando eles são aplicados
juntamente na semeadura, juntamente no plantio, é importante que a liberação de fósforo seja a mais rápida possível para que o elemento possa ser absorvido num curto espaço de tempo, né? Em culturas perenes já se pode utilizar aí esses fertilizantes naturais, fertilizantes de baixa reatividade que apresentam um efeito residual bastante interessante. Então, culturas como açaí, pimenta do reino, a pitaia, citros, as espécies florestais, se eu utilizar esses fertilizantes de baixa reatividade, eles permanecem reagindo por mais tempo no solo. Como a adubação é feita no suco e ela vai acontecer somente na formação, na implantação dessas culturas, é interessante a utilização desses fosfatos naturais. Aqui é um trabalho muito interessante que mostra o período de aplicação dos fertilizantes fosfatados, sejam eles solúveis, sejam eles naturais, os fertilizantes de baixa solubilidade. Então aqui é a produção de soja em função de sequências de aplicação de calcário, letra C, entre parênteses, e fosfatagem, letra F, entre parênteses, com fosfato, lá de Patos, com aplicação de 2.400 kg por hectare em um latossolo sobre o cerrado, com dados médios de 4 colheitas em 3 locais. Então, C, calagem, F, a fosfatagem. O que nós podemos notar aqui? Quais eram os tratamentos? Observem a primeira coluna à esquerda. Primeiro foi feita a calagem e depois foi feita a fosfatagem 60 dias após a correção. A segunda coluna, a correção foi feita e a fosfatagem 1 ano após a correção. A terceira coluna foi realizada a calagem e a fosfatagem no mesmo período. A quarta, somente a calagem. A quinta, primeiro a fosfatagem e depois a correção do solo 60 dias após a aplicação do fosfato natural. Ok? A sexta coluna, eu realizei a fosfatagem, os autores realizaram a fosfatagem e 1 ano após a fosfatagem, a correção. A penúltima coluna foi realizada apenas a fosfatagem e na última o tratamento testemunha, sem fosfatagem e sem correção. O que nós podemos notar aqui? Que quando a fosfatagem aconteceu antes da calagem, ela precedeu a correção do solo, houveram maiores rendimentos para esta cultura, para a soja. Por quê? Porque o fosfato natural, ele aumenta a sua solubilidade quando ele é atacado com uma substância ácida. Então, quando eu aplico o fosfato natural em solos ácidos, eu tenho um aumento da solubilidade do fósforo presente neste fertilizante. Então, para fosfatos naturais de baixa reatividade, de baixa solubilidade, a sua utilização deve acontecer em meio ácido, portanto, antes da calagem. Já os fosfatos solúveis, como o superfosfato simples, por exemplo, como eles já foram atacados com ácido, não é necessário que eu faça a sua aplicação antes da calagem. Eles devem ser aplicados depois da calagem, inclusive para reduzir os problemas relativos à fixação do íon ortofosfato. Ok? Então, fosfatos naturais devem ser aplicados antes da correção do solo, e os fosfatos solúveis, como o super simples, o super triplo, devem ser aplicados após a correção do solo. Eu tenho aqui um exemplo de realização de uma fosfatagem corretiva. Então, é um exercício sobre a fosfatagem corretiva. Então, após realizar a análise química do solo, foi constatado um teor de 1 mg de fósforo por decímetro cúbico de solo. Admitindo-se que a eficiência relativa da adubação fosfatada seja de apenas 20%, calcule quantos quilogramas por hectare de superfosfato simples, que contém 18% de pentóxido de fósforo, de P2O5, serão necessários para elevar o teor de fósforo
do solo para 10 miligramas por decímetro cúbico, considerando a massa atômica do fósforo de 30,97. Então, a primeira informação é que nós precisamos observar é que para transformar da unidade de miligrama por decímetro cúbico para quilograma por hectare, basta eu multiplicar este valor por 2, tá? Então eu estou pedindo para vocês aumentarem a quantidade de fósforo no solo para 10 miligramas por decímetro cúbico a partir de 1 miligrama. Então 10 miligramas menos 1, que eu já tenho lá no solo, dão 9 miligramas por decímetro cúbico. Então, considerando o volume em 1 hectare na camada arável de 20 centímetros de profundidade, de 2 milhões de litros de solo, de 2 milhões de decímetros cúbicos de solo, esses 9 miligramas de fósforo para cada decímetro cúbico equivalem a 18 quilogramas por hectare de P, tá? De fósforo, de P. Então, se eu pegar em cada decímetro cúbico 9 miligramas de fósforo, em 1 hectare eu tenho 2 milhões de decímetros cúbicos, 9 vezes 2 milhões dá 18 milhões de miligramas de fósforo. Para transformar de miligramas para quilogramas, basta eu dividir por 1 milhão. Então, 18 milhões dividido por 1 milhão equivalem a 18 quilogramas de fósforo. Ok? Então, para transformar de miligrama por decímetro cúbico para quilograma por hectare, basta eu multiplicar por 2. 9 miligramas, que é o que eu preciso aumentar no meu solo em cada decímetro cúbico dele, multiplicado por 2 dá 18 quilogramas por hectare de P. Eu preciso transformar o P em P2O5. P é o que eu tenho de fósforo disponível ali no laudo da análise química do solo. O resultado ali, ó, ele vem em P. Porém, no fertilizante, eu tenho o pentóxido de fósforo, o P2O5. Para transformar o P em P2O5, basta eu observar que eu tenho 2 fósforos no P2O5, que a massa atômica de cada um deles é 30,97. Então, 30,97 vezes 2 dá 61,94. A massa atômica do oxigênio é igual a 16 e eu tenho 5 oxigênios no P2O5. Portanto, 16 vezes 5 é igual a 80. Se eu somar 61,94 mais 80, dá 141,94. Logo, a massa atômica do P2O5 é igual a 191,94. Em 191,94 eu vou utilizar a unidade quilogramas aqui, tá? De P2O5, porque eu já estou usando ali os 18 quilogramas de P que eu preciso aplicar. Ok? Então, se a massa atômica do pentóxido de fósforo é 141,94 quilogramas de P2O5, desses 141,94, 61,94 quilogramas são de P, tá? Para aplicar 18 quilos de P, qual seria a quantidade de P2O5? Então, uma regrinha de 3 simples aí, ó. 141,94 kg de P2O5, multiplica 18 kg de P. O resultado dessa multiplicação deve ser dividido por 61,94 kg de P, que daria aí 41,24 kg de P2O5. Ou seja, para aplicar 18 kg de P, eu preciso usar 41,24 kg de P2O5. Gente, se eu utilizar o 141,94 dividido por 61,94, dá 2,29. Esse 2,29 pode ser empregado como um fator de transformação.
Então, em vez de fazer essa regrinha de 3, eu posso fazer uma matemática direta, utilizando os 18 quilogramas que eu preciso aumentar ali no meu solo, vezes 2 ponto... Desculpa. Se eu utilizar esses 18 quilogramas e multiplicar por esse fator que eu acabei de encontrar, 18 vezes 2,29, dá a transformação direta de P em P2O5, 41,22. Ok? Então, recapitulando, eu tenho 1 miligrama de fósforo por decímetro cúbico de solo, na análise química do solo. Poxa, como é que eu faço para, numa próxima análise, este valor não ser mais de 1 miligrama, mas sim de 10 miligramas? Eu preciso aumentar 9 miligramas de fósforo em cada decímetro cúbico de solo. Considerando que em 1 hectare eu tenho 2 milhões de decímetros cúbicos na camada de 0 a 20 centímetros, isso daí representa uma quantidade de 18 kg por hectare de P. Mas no adubo não tem P, tem P2O5. Portanto, para transformar 18 kg de P em P2O5, basta eu multiplicar o valor 18 por 2,29, que dão os 41,22 kg de P2O5 a serem aplicados por hectare. Eu falei para vocês no enunciado da questão que a eficiência de aproveitamento deste fertilizante nesta circunstância seria de apenas 20%. É muito pouco, pessoal. E é por isso que as doses de fertilizante fosfatado são muito altas também, apesar da extração deste elemento ser baixa em relação ao nitrogênio e potássio, como eu mostrei para vocês na videoaula passada. Tá? Então, é um fertilizante, é um elemento químico, perdão, que em função da sua complexa dinâmica no solo, de fixação, de adsorção, de precipitação, apresenta uma baixa eficiência de aproveitamento substancialmente em solos argilosos, tá? E de pH muito baixo. Então, admitindo que apenas 20% do fertilizante vai ser aproveitado, eu preciso aumentar a dose de fertilizante utilizando um raciocínio semelhante ao que eu fiz aqui, ó, uma regrinha de 3. Desses 41,24 kg de P2O5, haverá um aproveitamento de apenas 20%. Para que esse aproveitamento seja de 100%, eu preciso aplicar 206,2 kg por hectare de P2O5. Eu resolvi a regrinha de 3 ali, ó. 41,24 kg de P2O5 está para 20%, X está para 100%. 100% vezes 41,24 dividido por 20% dá 206,2 kg de P2O5 por hectare. Para finalizar, o fertilizante fosfatado que nós vamos usar para aplicar o P2O5 é o superfosfato simples, e ele tem apenas 18% de P2O5. Portanto, eu preciso de mais uma regrinha de 3. 100 kg do fertilizante superfosfato simples tem 18 kg de P2O5. X está para 206,2 kg de P2O5, que é a dose que eu preciso aplicar de P2O5 para garantir uma absorção de 41,24 kg de P2O5. Então, se eu resolver essa regrinha também, ó, 100 kg de super simples vezes 206,2 kg de P2O5 dividido por 18 kg de P2O5 me dá aí 1.145,55 kg por hectare de superfosfato simples. Então, concluindo, se eu aplicar essa quantidade de super simples, as próximas análises de solo deverão revelar um valor próximo a 10 miligramas de P por decímetro cúbico de solo. Ok? Então, essa é uma estratégia para a recomendação de adubação fosfatada corretiva, ou a fosfatagem.